Fala galera do Diogo Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e não deixe de compartilhar para ajudar mais gente, beleza? Hoje nós vamos conversar com o Luciano Romualdo Rodrigues, beleza Luciano? Vamos lá. Boa noite meu amigo, Deus te abençoe, amém amigo, igualmente. Ale, analise esse manejo anual e me informe se está correto. 3 vezes ao ano polivitamínico, vermifugo 1 mês após a muda e Cocidex como preventivo 1 mês. Após o Cocidex, o Hidrovit é um polivitamínico? Tá. Se não for, qual a diferença em relação ao polivitamínico? Qual a sua função para os pássaros? Uso Labicon Clube, você recomenda? Há melhores? Qual a dosagem correta para Cocidex e polivitamínico? Muito obrigado e forte abraço. Tá. Luciano, é o seguinte, tá? Aqui em casa, eu não costumo usar dessa forma, tá? Eu não faço esses manejos aí, como eu vejo às vezes o pessoal falar na internet, tá? Manejo preventivo de cocidiose. Cara, eu vou falar pra você sinceramente, tá? Baseado no que eu leio, tá? Baseado aí nos livros que eu leio, baseado na experiência que eu tenho aqui em casa. O que eu falo pra você? É necessário que o pássaro tenha uma quantidade de cocídio, tá? No organismo. Muitas vezes esse negócio de ficar dando muito cocidiostático, tá, para o pássaro, isso gera sim no pássaro um efeito colateral, tá? Principalmente porque a maioria desses produtos é metabolizado no fígado da ave, tá bom? Então vamos lá. Desde que você não tenha uma infecção por cocídio, tá? Ou seja, que esses cocídios não estejam causando nenhum dano para a sua ave, questão reprodutiva, questão imunitária e etc. Cara, eu não utilizo, tá bom? Eu não costumo utilizar aqui em casa. E olha que eu tenho pássaros, já vi pássaros de amigos meus aí que fazem manejo às vezes fazer esses ciclos aí constantes. Pássaros às vezes de 17 anos, aí o passarinho tá só o caco, tá? O passarinho falta cair na gaiola, tão velho que ele parece a aparência dele. E eu tenho pássaros aqui comigo, tico-tico, trincafel com mais de 15 anos, e eles estão em perfeito estado, tá? Não apresentam nenhum tipo de comportamento assim de pássaro velho, tá? De estar voando pesado, tá todos eles enchendo o ovo, entendeu? Então, cara, tudo tem um preço, tá bom? Eu aconselho o seguinte, fazer exame anual, tá? Se o seu pássaro não apresentou nenhum sintoma, tá criando normalmente, tá cantando normalmente, tá se alimentando normalmente, está com as fezes em perfeito estado, eu não aconselho ficar dando cocidiostático todo ano, tá? Isso é minha opinião, tá bom? Não sou dono da verdade, só estou falando para vocês o manejo que eu faço aqui em casa, tá bom? Polivitamínico, cara, eu também não costumo fornecer. O que eu costumo fornecer? Um polivitamínico, que é o Hidrovit, tá? Que ele, na verdade, ele não é só um polivitamínico, já respondendo essa outra parte que você perguntou, mas ele é também um complexo de aminoácido, tá? Que isso daí ajuda a nutrir o seu pássaro de uma forma muito mais completa, tá bom? Então, eu utilizo às vezes o Hidrovit na muda de penas, tá bom? Para alguns pássaros, não é para todos. Às vezes eu quero dar um up ali, percebo que o pássaro está com uma muda, às vezes um pouquinho mais demorada, etc. Aí eu entro com o Hidrovit. Do contrário, não, cara, não utilizo, tá? O manejo que eu faço, às vezes na muda, é deixar só extrusado e tirar as outras alimentações, tá? Labicon Clube, cara, polivitamínico, tá, é bom, é uma boa vitamina. A melhor para mim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, polivitamínico, assim, que eu considero um dos melhores que eu já utilizei, porque eu tive pássaros com problemas realmente crônico de penas, etc., foi o Hidrovit, tá bom? Que resolveu. Também o Vitagold também é um bom polivitamínico quando a questão é hipovitaminose, tá? Porque às vezes o seu pássaro, se ele tiver, por exemplo, com um problema hepático, por causa de intoxicação, que pode também intoxicar o fígado dele, o excesso de vitaminas, tá? Ele acaba às vezes sendo mais prejudicial para o pássaro. Se você der um polivitamínico com um pássaro que está com uma hipervitaminose, você vai piorar o quadro dele, tá bom? Então, às vezes o pessoal erra pelo excesso, tá? O mais nem sempre é mais, tá? O menos às vezes é mais na criação. Então, você precisa de entender o seu pássaro. Se você já dá uma extrusada de qualidade, uma alimentação perfeita e balanceada,
e faz um exame, por exemplo, parasitológico no seu pássaro, ele está em perfeito estado, não está apresentando nenhuma patologia, bactéria, fezes normais, cara, eu não vejo necessidade de ficar dando cocidiostático toda hora, tá bom? É só você ler um pouco na literatura, você vai perceber, tá? Que às vezes não é a melhor coisa a se fazer. É igual uma criança quando você priva ela de pôr o pé no chão, tá? De tomar. Como é que a criança fica? Qualquer coisa a criança fica doente. Por que as molecadas de rua não ficam doentes? Por que essa maioria dessa molecada de rua às vezes está no frio? Tá? Por quê? Porque você tem contato com bactérias, tá? Eu falo de uma experiência minha, tá? Que eu tive. Eu tinha imunidade baixa, meio crônica. A partir do momento que eu comecei a trabalhar no banco de óleos, né? Que eu estava trabalhando no banco de óleos, então a gente tem contato em ml, tá? Com o corpo, necrópsia, etc. Cara, a minha imunidade melhorou muito. Por quê? Porque eu estava exposto a muitas bactérias, tá? E aí o seu sistema imune, ele é inteligente, ele vai trabalhar à medida que você tem contato com bactérias, etc. Por isso que eu falo para vocês que é importante vocês fornecer essas folhas, que eu falo para vocês de plantas, essas flores também para ter no café. Por quê? Porque quando o seu pássaro está se alimentando de um alimento que encontra na natureza, ao ingerir as folhas, as flores, tal, que eu tenho que passar para vocês, eles também ingerem algumas bactérias, tá? Presentes no ambiente. E o corpo deles, tendo contato com essas bactérias em pequena escala, vai adquirindo imunidade, tá? E aí o seu pássaro vai se tornando mais, mais resistente. Agora, se você priva o seu pássaro de tudo, é desinfecção disso, é desinfecção daquilo. Pessoal, na natureza, o bicho está exposto a muito tipo de bactéria. Ele come no chão, ele come inseto, tá? Que está comendo, que é cheio de bactéria. Muitas vezes, pessoal, o passarinho da pessoal, às vezes, tem imunidade baixa porque realmente não tem contato com bactéria. O pessoal entra numa neurose, tem hora. Você tem que ter cuidado com fezes, tá? O pássaro ter contato com fezes, etc. Higiene. Agora, tudo, aquela coisa tudo estéril, cara, eu particularmente, tá? A não ser que você queira muita, vamos dizer assim, o pessoal tipo, não quer ter perda nenhuma. Só que aí, cara, eu falo pra você assim, será que compensa alguns pássaros aí que são salvos por antibióticos? Será que realmente vão ser pássaros aí que vão despontar? Eu não gosto de... Se eu sei que o cara já dá um monte de antibiótico de filhote, eu nem pego o passarinho do cara, tá? Eu sou dessa política. Eu acho que antibiótico se dá quando o pássaro está doente, apresenta alguma coisa. Esse negócio de ficar dando antibiótico preventivo, cara, eu nem pego o pássaro de um cara desse. Porque um pássaro desse cara aí, às vezes, você pega o pássaro, ele vai bem lá no cara, que o cara tá fazendo isso. Você joga na tua casa, às vezes, o passarinho já pega uma doença e parte as botas. Por quê? Imunidade, o cara não tem imunidade adquirida, entendeu? Porque o pessoal, às vezes, entra numa neurose com o passarinho, tá? Então, beleza, você até quer dar um Cocidex aí, tal, um Bicox aí, beleza, uma vez por ano eu não recomendo, eu nunca utilizei aqui em casa, para vocês terem uma noção, tá? Eu nunca utilizei cocidiostático no meu plantel, tá bom? Nunca é nunca. Às vezes eu utilizei sulfa quando apresentou problema, foi 1 ou 2 pássaros aí em mais de 15 anos aí de reprodução, uns 2 ou 3 pássaros às vezes que apresentou algum problema, eu entrei com a sulfa, né? Fiz o tratamento com a sulfa aí 3 dias, depois cansei 2, dei mais 3, etc. Cara, nunca mais tive problema nenhum com pássaro, tá? Não entro com cocidiostático, mas é meu manejo, tá bom? Não tô falando pra vocês que todo mundo tá errado, não, tá? Cada um, o time o time que tá ganhando, você não mexe, tá? Mas eu falo que eu prefiro um jeito mais aí raiz, entendeu? De criar, porque eu gosto de filhotes que realmente têm uma boa imunidade. Eu não gosto daquele passarinho que está toda hora dando doença, toda hora está tendo que dar antibiótico, porque é um pássaro que às vezes ele não adquire uma boa resistência. E isso se adquire principalmente no primeiro ano de vida. Agora, se você fica dando um monte de remédio para o pássaro, tá? O seu pássaro não vai ter boa imunidade depois, tá bom? Um grande abraço aí. E desculpa aí, a pergunta é grande, mas eu acho importante às vezes elucidar algumas coisas aí. O Marcelo Mendonça, beleza, Marcelo? Vamos lá. Boa noite, Ale. Tenho 2 galinhos da serra, macho e uma fêmea. É possível os 2 casar com a mesma fêmea? Obrigado, sei que eu vou ter uma resposta. Com certeza, Marcelo, está tendo agora. Eu sempre respondo todo mundo, como eu digo para vocês. Às vezes tem uma questão de bastante perguntas aí, né?
Então a gente tem que ter um pouco de paciência para a gente poder responder todo mundo aí e não deixar ninguém passar em branco. Cara, você pode ter 2 galinhos da Serra Macho que eles enfemeiem com a fêmea, mas acasalar, na verdade, a sua fêmea vai acasalar com um deles, tá? Dificilmente a fêmea vai acasalar com 2 machos ao mesmo tempo. Ela pode até dar gala, mas porque o outro macho está na casa. Às vezes está cantando, você coloca uma, pode até dar gala pro outro. Mas acasalar mesmo, em relação a casar, não. Vai ser um ou outro que vai casar, tá bom? Independente de o outro macho muitas vezes ficar enfemeado pela presença da fêmea, pelo comportamento que a fêmea tem com o outro macho, de chamar, de pedir gala, etc. O outro macho, logicamente, fica estimulado, beleza? Um grande abraço aí. O Rafael Araújo, beleza, Rafael? Vamos lá. Bom dia, sou novo na criação de trinca-ferro. Meus trinca-ferros só comem nutrópico e alpiste, não come semente. Já tentei e não come. O veterinário me falou que trinca-ferro que não come sementes dá pivite. Como evitar de outra forma, já que eles não comem sementes? Rafael, aconselho você, cara, a talvez ir num outro profissional, tá? Esse veterinário que você está indo aí, provavelmente ele é bem intencionado, como existem muitos veterinários muito bem intencionados, tá, pessoal? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns, mas não eram especializados em aves. Às vezes a pessoa faz alguns comentários que são totalmente equivocados, tá? A pivite, na verdade, dependendo da quantidade de sementes que você dá, você pode até causar pivite, tá? Principalmente sementes duras, às vezes como trigo, sarraceno, etc., porque o pássaro tem que ficar manuseando e quebrando aquela semente. E na natureza, todo mundo sabe que o trinca-ferro come folhas verdes, tá? E na maioria das vezes insetos, que são o quê? De uma textura mais mole, tá? Não são tão rígidos. Embora ele muitas vezes coma outros alimentos, como milho, etc., mas é esporádico, não é todo ano, tá bom? Então, não tem nada a ver. Se o trinca-ferro come estrusada e come o alpiste, fica tranquilo, forneça para ele verduras verdes escuras, de vez em quando frutas e de vez em quando legumes, tá bom? Pode ficar tranquilo que não vai dar pivite no seu trinca-ferro. Fechou? Um grande abraço aí. A Juliana Salles, beleza, Juliana? Vamos lá. Beleza, Lê, a paz, Juliana. Meu nome é Juliana e tenho uma coleira baiana na muda, mas quando ela escuta meu azulão ou trinca cantando, começa a marchar e dar uns cantinhos. É normal isso? Ela não tem fêmea, mas é muito brava. Ela chega a querer brigar com o trinca-ferro. Isso é normal? Normal, Juliana, tá? Você tem uma coleira realmente, provavelmente seja crônica, uma coleira muito fibrada, né? Em primeiro lugar, parabéns pela ave, tá? Eu gosto muito de pássaros assim. E aí, provavelmente, né, como ela acaba disputando o canto nesse território, ela defende esse território até desses outros pássaros que não são da espécie dela, tá bom? Então é totalmente normal e... mais uma vez, aquilo que eu falo, você tem uma mosca branca, que é um pássaro que é mais crônico, tá? Beleza? Um grande abraço aí. O Carlos Saldanha, beleza, Carlos? Vamos lá. Boa noite, Ale. Seus conselhos são muito bons. Você me aconselha a colocar potes separados de sementes para o meu coleiro? Ou faço a mistura, deixo estrusado de sementes o tempo todo e areia? Na muda só estrusado. Abraço forte, irmão. Fica com Deus. Valeu, Carlos. Carlos, cara, eu aconselho você deixar separado sim, tá? Não aconselho você deixar junto estrusada com sementeira não, tá bom? Por quê? Porque aí você consegue manejar. Se você perceber que ela está comendo muita semente, você consegue dar uma moderada, tira o porta-vitaminas ali de semente, deixa só estrusada, entendeu? Você vai balanceando. Porque tem pássaro que ele come bem os dois, tá? Que ele faz ali aquele balanço normal. Agora tem pássaro que se você coloca a semente, ele só quer comer a semente, tá? E aí quando você percebe que o pássaro tem essa tendência, você tem que direcionar ele, né? Você tira a semente, deixa ele comer uns 2, 3 dias estrusado, aí você volta a semente, para que ele não fique aí com uma certa desnutrição, tá? Devido à preferência deles, muitas vezes por por algum tipo de alimentação diferente. Tem coleira que só quer comer estrusado, tem coleira que só quer comer semente. Então você tem que achar um meio termo para que o seu pássaro realmente tenha uma saúde equilibrada. Fechou? Um grande abraço aí. E areia separada sempre, tá bom? Wesley Félix, beleza, Wesley? Vamos lá. Boa noite, Ale. Tem um sabiá laranjeira e ela mudou de pena 2 ou 3 vezes no ano. Tem algum problema? Cara, não tem algum problema, mas não é muito normal, tá? Então você deve aí prestar atenção. Se você não está mudando muito a alimentação e se você está oferecendo realmente uma ração de qualidade, não está oferecendo muitas vezes uma ração muito fraca, tá? O que pode aí gerar muitas vezes esse problema,
tá bom? E também faça um exame parasitológico, pode ser que a sua sabiá às vezes está com algum problema, uma verminose, ou com uma, como é que eu posso falar, uma cocidiose, etc, tá? Que pode aí causar problemas às vezes de absorção de nutrientes e podem favorecer, logicamente, aí até, como é que fala? A gente fala consequências aí indiretas hormonais, né? Quando o seu pássaro acaba não absorvendo bem alguns nutrientes, tem consequências hormonais que podem favorecer, por exemplo, uma muda, repasse de muda constante, etc. Tá bom? Um grande abraço aí. O Criatório Kamikaze do Rio de Janeiro, beleza, amigo? Vamos lá. Amigo, me tira uma dúvida. Os ovos de híbridos, exemplo, tizil com coleiro, curió com bicudo, tizil com curió, trinca-ferro com tempera-viola, entre outras, tem alguma diferença visual na coloração ou ela segue um padrão diante da espécie da mãe? Desde já agradeço, Criatório Kamikaze. Exatamente, amigo, tá? Segue o padrão dos ovos da mãe, tá? Se a mãe ela bota com padrão de ovo, a fêmea, no caso, que vai galar, os ovos nascem com o padrão dos ovos da fêmea, tá? Na maioria das vezes, tá bom? Pode ocorrer alguma vez que nasce com um padrão diferente, mas a regra é seguir o padrão da fêmea, tá bom? Um grande abraço aí. A Marlene Amaral, beleza, Marlene? Vamos lá. Paz, Ale. Mano, meu azulão estava terminando a muda, igualando o rabo. Muda perfeita, bem tratado com curió, sementes, bastante verduras. Estava cantando forte. Já minha esposa colocou ele sem saber, pendurado na frente de uma janela, onde ele via seu reflexo. Resumo, cheguei em casa e ele estava de topete armado e calado. Será que ele correu para ele mesmo? É um azulão de torneio, me ajuda aí. Cara, não é que ele correu para ele mesmo, tá? O seu azulão provavelmente, independente de estar cantando, a gente está fora do período reprodutivo. Tem pássaro que ele canta bem, ele canta alto, mas ele não está pronto. E aí você coloca ele, teoricamente, para disputar, sim, ele vai correr porque o hormônio dele, a testosterona dele está baixa. Então o que acontece? Quando você coloca ele numa situação de confronto, ele sente medo e aí ele trava, tá? Isso acontece na natureza também. Tem pássaro que na natureza você vai levar o passarinho na natureza, às vezes, e aí o seu da gaiola, por exemplo, está muito quente, o do mato às vezes não está muito quente, que vem. Às vezes ele até vem perto, dá uma disputadinha de canto ali, chega perto, mas ele não arrisca vir na gaiola. Tá? Daqui a pouco ele sai fora e deixa quieto. Acontece a mesma coisa, seu zona. Então tranquilo, tira ele, deixa ele voltar a cantar normalmente, tá? Assim que você souber que ele está realmente quente, na temporada reprodutiva, tá? Tiver mesmo sangue no olho, aí você pode levar ele para o torneio, tá? E disputar canto. Beleza? Mas evita colocar ele nessa janela novamente agora, antes dele estar quente, tá bom? Um grande abraço aí. O Reginaldo Vieira, beleza? Reginaldo, vamos lá. Oi, Ale, tudo bem, meu amigo? Trinca-ferro precisa de fêmea para puxar por torneio? Muito obrigado, meu amigo, tudo de bom. Reginaldo, não há necessidade de você puxar o trinca-ferro com fêmea. O Billy Graham mesmo é um pássaro que ele vai bem seco também, sem fêmea, você pode puxar ele, que ele chega lá e ele aguenta o tranco, tá? Na verdade, a maioria dos meus pássaros, aí, quando eu puxava para torneio, o Killboy, o outro filhote também, né? Não esse que eu tenho, o outro também, cara, foi tudo seco, sem fêmea, tá? Porém, o que acontece? Muitas vezes quando você casa o trinca-ferro, não é regra, tá? Mas muitas vezes quando você casa o trinca-ferro, existem alguns hormônios, tá? Que acabam atuando quando o pássaro ele é casado com a fêmea, que acabam estimulando uma maior agressividade, uma tendência maior de defender o território. O que faz que muitas vezes alguns pássaros que costumam cantar, começar a parar de render antes, às vezes o pássaro começa aí, chega umas 11 horas da manhã, o pássaro começa a cair o rendimento. No fogo da fêmea, o pássaro tem a tendência de manter, tá, aquela agressividade por mais tempo e mais constante, tá? Porque ele está ali no defesa do território. Agora, quando o pássaro está seco muitas vezes, sem a fêmea, ele vai manter uma agressividade que é o padrão dele, tá? Não vai exceder. Então, às vezes você tem um pássaro que ele vai muito bem na roda seco, tá? E às vezes você casando ele com uma fêmea e dando o ponto certo da fêmea, logicamente, você faz com que aquele pássaro apresente um resultado muito melhor, tá bom? Lógico, tem alguns trinca-ferros que são secos, que não pode pôr fêmea, que senão ele choca, tá? Ele fica choco. Mas a grande maioria, 90% dos trinca-ferros acabam rendendo mais no torneio quando você casa ele com uma fêmea, tá bom? Um grande abraço aí.
O Antônio Bandeira, beleza, Antônio? Vamos lá. Bom dia, meu amigo. Eu posso oferecer a Nootropica Fit para o tranca-ferro normalmente? E a pimenta malagueta que nós temos aqui é pequena e arde muito. Essa que você mostrou no vídeo, nós conhecemos como dedo de moça. Tá. Antônio, a Nootropica Fit eu aconselho você colocar para um pássaro que realmente está obeso, ou que tem problema de obesidade, principalmente fora do período reprodutivo, tá? Que a maioria dos pássaros costumam ficar obesos aí a partir do momento que ele para de cantar, tá? Que ele cai aí, por exemplo, metabolismo, o pássaro às vezes tem um hipotiroidismo, né? Nessa época. E aí eu aconselho você usar. Do contrário, durante o ano inteiro não, tá? Eu não aconselho você usar uma ração com baixa energia o ano inteiro, tá bom? Pode debilitar o seu pássaro aí, se for usado constantemente durante toda a temporada, principalmente na temporada reprodutiva, que o seu pássaro tem um desgaste maior de energético, proteico, etc. Tá? Em relação à pimenta, cara, eu coloquei essa daí para você como malagueta, porque também ela é considerada aí, a nomenclatura dela é a mesma nomenclatura às vezes em várias regiões. Em umas regiões é dedo de moça, em outras regiões ela é malagueta, a outra é malaguetinha, etc. Então muda muito, tá? Eu coloquei um nome mais comum aqui na minha região, tá bom? Não que vocês estejam errados, mas essas mesmas pimentas, elas têm em diversas regiões nomes diferentes, tá? Dedo de moça numa região na malagueta, na outra, etc. Então por isso que eu coloquei para vocês, não me atentando muito aí em relação a isso. Você pode dar tanto a dedo de moça quanto a malagueta sem problema nenhum, tá bom? Bom, beleza. Acredito que é isso aí só. Fechou? Galera, um grande abraço então. Fiquem com Deus. Curta, inscreva-se, compartilhe e deixe a sua dúvida que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!